Está na linha com a gente o secretário estadual de Saúde, Alex Busquet, coronel médico do Corpo de Bombeiros, está há 20 anos na corporação, graduado pela UERJ e que assumiu a Secretaria Estadual de Saúde em meio a uma baita de uma crise. Já há algumas semanas ou alguns dias a gente vinha aqui no ar pedindo para conversar com o secretário diante de várias perguntas que se colocam aí depois de todo o escândalo de desvios, construção de hospital de campanha e também, claro, a situação da Covid, o combate à doença no estado do Rio de Janeiro. O secretário estava pegando o pé das coisas, enfim, tendo que responder inclusive a vários questionamentos feitos até mesmo por deputados estaduais, mas conseguiu hoje, terça-feira, parar para conversar com a gente aqui na Band News FM. Secretário, obrigado, bom dia para você. Bom dia os ouvintes da rádio, bom dia Rodolfo, Andreasa, Ágata. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês e a gente poder conversar, e eu gostaria de iniciar a nossa conversa me solidarizando com as vítimas, as famílias das vítimas, né, dessa pandemia, e dizer que nós estamos aqui lutando por eles, lutando pela saúde do estado do Rio de Janeiro. Secretário, antes da gente falar sobre a questão dos hospitais de campanha, ontem uma decisão judicial determinando que o Estado não feche os hospitais de campanha, a gente vai falar sobre isso. Eu queria antes falar sobre a questão da Covid. Como é que está os números, como é que estão os números da coronavírus no Rio de Janeiro, tanto de casos confirmados, como também de internações e de mortes? Esse número no estado, nos 92 municípios, esse número vem numa decrescente? Como é que o senhor avalia a nossa curva no estado do Rio de Janeiro com essa perspectiva para frente também? E também, secretário, me perdoe atalhar aqui, o aspecto regional, né? Porque a gente sabe que o vírus se comporta ao correr do tempo de maneira diferente, talvez com mais força numa determinada região do estado que em outra. Então essa fotografia também por regiões é muito importante para nós. Perfeito. A gente tem um acompanhamento no estado de uma forma geral e por regiões, em cada uma das 9 regiões que contemplam os 92 municípios do Rio de Janeiro. Esse acompanhamento epidemiológico e estatístico, ele é feito em 2 setores diferentes do governo do estado. Um deles é uma secretaria, a Secretaria Extraordinária do Covid, que faz a avaliação epidemiológica, que foi criada exclusivamente para a pandemia. E a outra linha de acompanhamento é feita pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária, que já faz parte da nossa estrutura. Desde o início do acompanhamento da pandemia, nós tivemos o nosso pico no estado de uma forma geral, eu falarei ainda sobre as regiões, na 19ª e na 20ª semana de acompanhamento da pandemia. Para que a gente se situe temporalmente, a gente precisa remeter a que data era acontecendo a 19ª e a 20ª semana. E foi ali em torno da primeira quinzena de maio. Ali foi o nosso momento mais crítico enquanto Estado. E de lá para cá, mesmo que a gente exclua as 2 últimas semanas de acompanhamento dos dados epidemiológicos, e excluindo as 2 últimas semanas, a gente anula o viés do retardo da notificação de casos, essa curva ela se apresenta numa decrescente. E a gente observa isso em todas as 9 regiões do estado do Rio de Janeiro, sendo que algumas delas, o pico não se deu ali na 19ª e da 20ª semana, mas se deu na 21ª ou 22ª. Ou seja, do final de maio, considerando todos os municípios e regiões, do final de maio para cá, nós apresentamos uma curva descendente. E essa curva, ela fala em relação à notificação de casos, mas quando a gente também avalia número de pacientes graves e ocupação de leitos de CTI, número de leitos de enfermaria ocupados, todos vêm numa descendente. A gente observa isso hoje no estado inteiro. Nós tivemos há 2 semanas, salvo engano, um alerta em Nova Friburgo, né, que estaria passando até chegando à escala roxa numa sexta-feira. E Nova Friburgo foi um dos hospitais que nós optamos por concluir o hospital, mas não colocar em funcionamento, apenas manter 20 leitos de retaguarda caso fosse necessário. Mas o que nós fizemos com Nova Friburgo? Nós optamos por fortalecer o serviço municipal. E nós fizemos no município ao lado, que era Cordeiro, habilitando 10 leitos de terapia intensiva
E nós fizemos em Friburgo, numa parceria com o prefeito e com o secretário municipal de saúde, a abertura de até 24 leitos novos de CTI no município. Leitos que vão ficar para os municípios, posterior à pandemia, são legados. Ele tinha dificuldade de RH e de material, nós mandamos material, mandamos RH, e de sexta-feira, numa escala roxa, passou para uma escala amarela na segunda-feira. Secretário, só para pegar uma percepção sua, o senhor falou da curva decrescente desde a primeira quinzena de maio, alguma variação em regiões aí, talvez um pouquinho depois foi o pico, mas majoritariamente foi na primeira quinzena de maio. A flexibilização, e a gente está vendo nas ruas do Rio de Janeiro, o senhor já se pronunciou sobre isso, o senhor também falou sobre o assunto, apesar de pedidos ou o que for, as pessoas voltaram, tá certo? Pela flexibilização ou não, a gente está vendo isso desde o começo das liberações, até antes, vai. E isso tem mais de um mês e meio, porque quando a Prefeitura do Rio liberou, por exemplo, shopping center, que é ambiente fechado, com os cuidados, os devidos cuidados e limitações, isso foi antes do Dia dos Namorados, dia 11 de junho. Estamos agora em agosto, dia 4 de agosto, né? Então, com as flexibilizações, a rede de saúde percebeu, notou aumento do número de casos, ligeiro, de uma maneira expressiva? Como o senhor pode falar sobre isso? Ou não veio a segunda onda? Como é que o senhor avalia essa questão de segunda onda? Ou pode vir, enfim? Perfeito, Rodolfo, perfeito. A flexibilização pelo governo do estado, ela ocorreu no dia 5 de junho, ou seja, posterior ao pico que nós tivemos da epidemia. E nós continuamos, ainda assim, posteriormente à data da flexibilização pelo estado e logo em seguida pelo município, e o município acelerou, né? Nós estamos vendo isso através da mídia, da divulgação da própria prefeitura, acelerou as etapas de flexibilização, e isso não refletiu no número de casos. Eu estou muito de acordo com o meu pensamento com o que a OMS divulgou recentemente. Não acredito que teremos uma segunda onda. Nós teremos um prolongamento da primeira onda. Isso se dá basicamente na interiorização da doença. Se nós andarmos, e eu tenho certeza como ouvinte de vocês, e a gente percebe isso, a flexibilização ela ocorreu muito antes da decretação da mesma pelos entes públicos. Isso se deu em cidades da Baixada Fluminense, em regiões da Zona Norte, da Zona Oeste, aqui do município do Rio de Janeiro, e a gente continua vendo, na prática, hospitais vazios. E na teoria, a curva continua na descendente. Mas a nossa preocupação continua. A gente está preparado para atender caso aconteça. A opinião pessoal minha não vale. O que vale são números, são estatísticas, é resposta em cima de avaliação técnica realizada pela minha subsecretaria de Vigilância Sanitária e pela Secretaria do Covid. Então a gente está atento. Se isso acontecer, nós temos saída, a despeito do fechamento dos hospitais de campanha. Hoje nós temos cerca de 900 leitos disponíveis para a Covid fora dos hospitais de campanha. E a gente sabe que, diante da ocupação desses leitos, nós temos fluxos bem desenhados com os municípios, inclusive com a possibilidade da contratação de leitos particulares, e os hospitais particulares estão vazios, a contratação de leitos nos hospitais particulares, que hoje, sem dúvida, são mais baratos, geram maior economicidade ao Estado do que se mantermos os hospitais de campanha em funcionamento. Secretário, o senhor herdou uma pasta, né, Secretaria Estadual de Saúde, com muitos problemas, ex-secretário preso, investigações ocorrendo, inclusive no Supremo Tribunal Federal, porque diz respeito ao governador do estado, questões gravíssimas de orçamento. Mas eu queria falar um pouco sobre o modelo de trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, tanto no estado quanto no município, mas falando especificamente do estado, se consagrou como solução para a questão da saúde pública o modelo OS, né, Organização Social. E para quem não conhece, para o ouvinte que não conhece, uma entidade, uma instituição supostamente sem fins lucrativos, que é contratado pelo governo, pelo poder público, para tocar a gestão
de hospitais, de unidades de saúde e também, circunstancialmente, dos hospitais de campanha. Qual é a avaliação que o senhor, como um profissional da área de saúde, faz do modelo OS? A minha opinião já é muito conhecida. Eu acho que esse modelo pode ter sido uma boa ideia, com intenções virtuosas no início, mas para mim fracassou. Né? E o fato de que nós só ouvimos falar de OS relacionado à corrupção e ineficiência, para mim é um sinal maior disso. Né? O senhor teve de assumir lidando com o ocaso da relação com a Iabas, tem a Prolagos. Essa é uma outra pergunta que nós faremos mais adiante, mas fundamentalmente, como o senhor avalia o modelo OS? O senhor defende a continuação desse modelo, secretário? Oi, Andreasa. Vamos recordar o que vem acontecendo na saúde pública do Rio de Janeiro, né? Nós tínhamos basicamente, vou falar em relação ao Estado e vou me abster aqui de opinião entre a relação com os 3 entes, que é complicadíssima no nosso Estado e que tem características muito próprias, né? Nós temos hospitais federais, estaduais, municipais e as funções bem delimitadas no SUS, elas se confundem aqui no nosso Estado. Mas em relação à nossa saúde e o modelo de gestão, nós tínhamos o funcionalismo público. Aí foi admitido que não dava certo à época. Aí a gente evolui para a existência das cooperativas. E aí a cooperativa não deu certo. Aí a gente evolui para o ICIP. O ICIP não deu certo e a gente chega no modelo atual, que é da OS. Concordo em parte contigo. Inicialmente se mostrava a solução para todos os problemas da saúde. Por questão de contratação, de flexibilização em relação a pagamento de salários para especialidades médicas diferentes. Né? É uma ilusão, uma utopia a gente achar que um médico emergencista vai receber a mesma remuneração do neurocirurgião, do ortopedista. Isso vai de encontro ao mercado no mundo inteiro. Então o OS vinha para suprir essa necessidade, essa necessidade de agilidade e de flexibilização. O modelo, inicialmente, ele se mostrou. Realmente parecia o modelo ideal para a gestão. E hoje a gente percebe que não é. Então, o modelo, ele, no mínimo, precisa de muitas adaptações, muitos reparos, muitos consertos. Um deles, por exemplo, nós já estamos fazendo. É a modificação dos critérios de habilitação e qualificação. Nós enrijeceremos muito mais esses critérios. E para finalizar, eu espero que eu tenha atendido o alcance da sua pergunta. Eu, particularmente, acho que o modelo já se esgotou. E a gente tem que substituir. A gente tem que substituir esse modelo e nós já estamos estudando isso dentro da Secretaria. Nós anunciaremos em breve uma alternativa. Não vou dizer a você, de hoje para amanhã a gente termina com um modelo que seria um caos na saúde pública do Rio de Janeiro. Então o modelo vai ser aperfeiçoado e nós vamos apresentar uma alternativa aí nos próximos dias. Só para passar a bola para o Briggs aqui, para o nosso Carlos Briggs, e a gente entrar em, por exemplo, questão de hospital de campanha, dinheiro que foi empregado, foi colocado, só para falar uma coisa aqui rápida sobre isso. O secretário fez aliás, brilhante, rápido, curto, histórico sobre as gestões, né? As formas de gestão. Todas deram com burros na água. Por quê? Porque tinha gente vagabunda, corrupta por trás. Então a questão não é o sistema muitas vezes, é quem está com a mão no sistema. Sim, o sistema tem que ser aprimorado, tem que ser pensado até para você colocar obstáculos e barreiras. A OS, como disse o Andreasa, em tese era um bom ou possível, até o secretário falou isso, sistema para aquele momento. Como não tinha fiscalização, não se fiscalizou e possibilitou que bandidos, na verdade, se utilizassem desse sistema para poder desviar, aí ele caiu por terra, como os outros que anteriormente também vieram e se mostraram, infelizmente, falhos. Mas o secretário Busquet nos deu uma manchete aí, né? OS é um modelo esgotado. Sem dúvida. E vem um outro aí a ser ainda anunciado, né? Fala, Briggs. Ô, secretário, bom dia. O Briggs aqui falando, tudo bem? Bom dia, Briggs. Bom dia. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu não podia fugir essa primeira pergunta, porque como eu trabalho aqui na editoria de ouvintes, então, obviamente, eu estou em contato direto com os ouvintes. Estou ouvindo atentamente o senhor falar de uma possibilidade, de uma preocupação, ou seja, um alerta de uma segunda onda, ou de um planejamento de uma primeira onda. Aliás, o Andreasa fala muito isso, de uma primeira onda extensiva. E o senhor falou
eu ouvi atentamente, não é a primeira vez, que o senhor está dizendo que está deixando 20 leitos de retaguarda nos hospitais não inaugurados, mas prontos para serem usados. O senhor está falando, obviamente, de Duque de Caxias e Nova Iguaçu na Baixada Fluminense, Nova Friburgo na região serrana, além da retaguarda daqueles hospitais que ficaram prontos, foram inaugurados, mas estão com o mínimo, que é São Gonçalo e Maracanã, que vai ter leito de retaguarda, Maracanã em processo de desmobilização também. Dentro desse processo de desmobilização também. Bom, e aí a minha pergunta é o seguinte, dentro desse planejamento, ok, e esses profissionais de saúde, como é que ficaria? Qual é o planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, uma vez que o senhor também já está nos dizendo que está esgotado esse modelo da OS, todo esse problema que a gente teve com Iabas, como é que a Secretaria Estadual de Saúde pensa em não errar como errou com esses profissionais de saúde que, por exemplo, não receberam ainda o mês de julho e estão brigando na justiça? Da Iabas, da OS. Da OS Iabas. Que a gente está falando dos hospitais de campanha. Então, OS Iabas relativa à gestão dos hospitais de campanha. Numa eventual segunda onda, que precisaremos de mais leitos, como que o senhor pretende fazer para trabalhar com a mão de obra, com esses profissionais de saúde, e mais do que isso, honrar o compromisso para que esses profissionais não passem pelo que eles estão passando, tendo que ir para o Tribunal Regional do Trabalho para conseguir receber o pagamento? Então, Briggs, acho que ficaram vários questionamentos na mesma pergunta. Eu vou tentar abordar todos eles. Eu peço que os senhores me corrijam caso eu não consiga atingir o resultado aí final. Em relação aos hospitais de campanha, a gente precisa fazer uma correção. Nós mantivemos 20 leitos disponíveis de retaguarda somente nos hospitais de São Gonçalo e do Maracanã. Os outros hospitais, nós não temos esses leitos de retaguarda, tá? Esses hospitais foram concluídos e nós poderíamos acioná-los prontamente, mas não deixamos, que é para reduzir ainda mais o gasto que o Estado teve em relação a esse contrato específico. Os leitos que hoje nós temos disponíveis, eles são nos nossos hospitais próprios, da nossa rede, que já fazem parte. Então, a mão de obra desses hospitais já existe. Eu não teria custo adicional para acionar esses 900 leitos que eu tenho disponíveis de CTI e de enfermaria. Em relação ao pagamento dos salários atrasados, eu quero reafirmar essa preocupação. Ela existiu para a gente desde o início da nossa gestão. No dia 24 de junho, nós encaminhamos ao governador uma minuta de projeto de lei que possibilitará, porque isso já está tramitando na LERJ, já recebeu mais de 100 emendas e essa semana volta para discussão. Possibilitará o pagamento diretamente na conta de cada trabalhador de OS ou de qualquer outra terceirizada, seja pela lei das OS ou a 8666, a gente paga diretamente para o trabalhador enquanto o contrato está sendo auditado e se o contrato tiver algum problema. Então, o trabalhador não será mais prejudicado. E aí eu vou acrescentar, vamos trazer também à luz os trabalhadores da empresa OZZ que presta o serviço do SAMU. Nós buscamos um entendimento com o TRT. Em nenhum momento a Secretaria se furtou disso, porque ambos os contratos são judicializados. Nós não podemos repassar nenhuma verba sem autorização judicial. E para não prejudicar ainda mais o trabalhador, enquanto não temos uma lei aprovada, nós buscamos na Sejusc, que é uma Câmara de Mediação do TRT, desembargador Dr. César Marques, totalmente disposto a resolver esse problema junto conosco. Nós conseguimos fazer os depósitos judiciais todos os depósitos baseados nas planilhas de recursos humanos que eram apresentadas pelas instituições responsáveis, seja a OZZ, seja a Iabas. Então nós sempre nos mostramos disponíveis a isso. Ô secretário, desculpa interromper que eu vou passar a palavra para o Rodolfo. Só uma coisa para ficar clara, o senhor disse que vai usar então os 900 leitos disponíveis na rede regular, fora dos hospitais de campanha, é isso? Perfeito. E esses hospitais de campanha, então, que estariam com as estruturas prontas de stand-by para receber pacientes, então, eles seriam utilizados só depois do preenchimento desses 900 leitos? Não, fiz uma programação inicial, Brice, na semana passada, que caso não houvesse um impedimento judicial, e hoje nós temos, mas eu acredito que essas decisões têm que ser tomadas baseadas em critérios técnicos, mas existem decisões judiciais que me impedem de fechar os hospitais nesse momento.
E hoje eu posso garantir, esse hospital custa mais ao Estado da forma como está do que se eu fizesse a desmobilização dos mesmos. Mas nós respeitamos decisões judiciais, elas são para ser cumpridas. E nós estamos tentando reverter na justiça essa possibilidade. Então, semana passada eu anunciei que amanhã eu desmobilizaria, Nova Friburgo, Caxias e Nova Iguaçu. A decisão judicial ainda está valendo, portanto, enquanto estiver valendo, eu não desmobilizo. E Maracanã e São Gonçalo eu desmobilizaria no dia 12, mas eu também tenho decisões judiciais que não me permitem o fechamento. E nós estamos recorrendo baseados em critérios técnicos. Hoje, eu posso afirmar, esses hospitais, da forma como estão, têm a necessidade de utilização, pois eu tenho 900 leitos disponíveis na minha rede própria. Eles custam mais ao Estado abertos do que fechados e desmobilizados. Então nós estamos judicialmente tentando reverter para que a gente possa efetivamente tomar as nossas decisões apenas baseadas em critérios técnicos. Secretário, foram 7 hospitais de campanha prometidos até o dia 30 de abril. Não foram entregues no prazo, depois aos trancos e barrancos, alguns nem foram para frente, outros nem abriram também. Chegaram a ser construídos e não foram abertos, como Caxias, Nova Iguaçu, Nova Friburgo. Houve erro de planejamento na sua avaliação? Superestimou-se aquilo ali? Ou o senhor acha que perderam o time do negócio porque era naquele momento da primeira quinzena de maio? Porque eu não sei, olha, imagine o cidadão que está ouvindo a Band News FM, gastou-se milhões para uma empresa ainda com envolvimento em corrupção, um monte de coisa, para algo que abriu e que o senhor está dizendo que é melhor agora desmobilizar, ou seja, nem atender uma pessoa sequer, e entendo esse lado do senhor, dizendo o seguinte, olha, é melhor não abrir, é melhor desmobilizar, tirar porque eu gasto menos. Mas, então, onde houve o erro? Onde está a questão na avaliação do senhor? Excelente, Rodolfo. Vamos esquecer o conhecimento que a gente tem atual da epidemia. Vamos tentar fazer esse exercício. Esquece que a gente já conhece o comportamento do vírus, da movimentação do vírus e da resposta imunológica que a gente tem hoje no Brasil e particularmente no estado do Rio de Janeiro. Vamos esquecer. Vamos voltar às notícias de janeiro, que nós imaginávamos que teríamos que contratar caminhões frigoríficos para suportar os corpos, que nós não teríamos capacidade de atender na nossa rede, que quando entrasse na primeira comunidade ia acabar com a comunidade. Em janeiro nós imaginávamos que quando o vírus entrasse no sistema carcerário, e hoje nós temos 55 mil pessoas dentro do sistema carcerário, nós teríamos, e acabariam os presos no estado do Rio de Janeiro, e salvo engano foram 13 mortes no sistema carcerário. Então a gente tem que transportar o nosso pensamento para o conhecimento que nós tínhamos em janeiro, a época do planejamento. E esse planejamento, ele era baseado em experiências internacionais. Nós estávamos vendo a Europa sendo arrasada pela epidemia. A Itália, então, né? Principalmente. A Itália, França, Espanha, nós vimos isso acontecer. E nós baseamos o nosso planejamento, e nós, eu digo, Secretaria de Estado de Saúde, porque eu não estava aqui à época, mas eu entendo o momento em que ele foi realizado. Nós imaginávamos e planejamos naquela época uma necessidade de 5 mil leitos de CTI por mês durante os primeiros 4 meses da epidemia, considerando que cada paciente de CTI tem um tempo médio de internação de 14 dias. Então, planejamento, isso nós vamos omitir nomes em respeito às pessoas que estavam aqui. Nós tínhamos um conselho de notáveis aqui dentro da Secretaria. E essas pessoas participaram disso. Algumas pessoas que hoje têm medo de falar sobre o planejamento. Por que tem medo? Porque usam a luz do conhecimento atual para julgar o passado. Então, o planejamento, ele foi adequado. A execução foi com muitos problemas. E a gente não pode esconder isso. Eu não estaria sentado aqui falando com vocês se não tivesse acontecido problemas durante a execução. Então, a execução foi problemática. Nós conseguimos atender os pacientes. Nós chegamos a ter 1.700 pacientes em fila de UTI, esperando internação. Hoje nós temos menos de 50. E eu digo a você, é uma fila virtual, porque eu tenho vaga. Por que esse paciente está na fila? Porque ele tem pendências que não permitem a transferência dele para o hospital de campanha. Quais são essas pendências? O paciente precisa de um cirurgião vascular. Eu não tenho cirurgião vascular no hospital de campanha. Esse paciente tem que ficar no hospital geral. Eu não consigo levá-lo.
Não consigo transferir. Então é fila virtual. O tempo todo sai doente, entra doente, e os que ficam normalmente precisam de um atendimento interdisciplinar que eu não tenho no hospital de campanha. Em relação ao custo do contrato, o contrato inicial era de 770 milhões. Nós repassamos 256 milhões. E já na minha gestão, nós nomeamos os fiscais do contrato, porque eles ainda não estavam nomeados, e nós demos o direito ao contraditório para que a OS se manifestasse antes da ruptura do contrato. Então nós precisávamos cumprir processos legais que fazem parte do nosso dia a dia, né? E o fato de nós termos subsecretário, secretário e outros membros sendo investigados e com prisão preventiva decretada não nos permitia descumprir processos legais existentes. Então nós fizemos isso, só que nós paramos de repassar dinheiro. O dinheiro da conta da OS, ele só podia ser utilizado mediante autorização da Fundação Estadual de Saúde, que é uma interventora. Então a OS apresenta a planilha, Fundação audita a planilha e fala, olha, desses 10 milhões que você me pediu aqui que está na sua conta, você só pode usar 5, porque só 5 está justificado. E vem sendo assim desde a intervenção. Se o Estado pagou a mais... diga, perdão. Claro. Se o Estado pagou a mais, se a OS recebeu a mais, recebeu a menos, nós vamos saber isso com detalhes ao final da questão judicial, onde técnicos vão poder sentar, avaliar todas as planilhas e nos dar essa resposta. Hoje, eu prefiro trabalhar numa situação inversa. Eu não gastei 256 milhões, eu economizei mais de 500 milhões quando a gente interrompeu o repasse de dinheiro para eles. Nós vamos auditar e nós vamos punir todos os culpados. Desculpa, aliás, quando eu entrei aqui, eu achei que o senhor tinha parado o raciocínio, por isso que eu fui falar. Já vou passar a palavra para o Andreasa, mas corroborando com o que o secretário falou e quem ouve esse programa desde lá de trás, com os levantamentos do Briggs em cima, por exemplo, dos atendimentos na iniciativa privada, quantas vezes nós falamos isso aqui, e eu queria, nesse aspecto, corroborar com o que o secretário disse sobre os hospitais de campanha. O grande erro ali foi um planejamento completamente equivocado, e aí você pode avaliar má gestão e juntar depois com corrupção, pela não entrega no momento em que o Rio precisava. Veja o dado fornecido pelo secretário estadual de saúde, Alex Busquet, com quem a gente conversa aqui na Band News FM, que nós chegamos a ter em fila 1.700 pessoas. Foi esse dado que o senhor disse ou eu ouvi aqui errado, secretário? 1.700 pessoas? Foi exatamente isso. No pico Olha da isso. pandemia. Então, se nós tivéssemos os 1.700, os 7 hospitais de campanha, no momento em que 1.700 pessoas aguardavam na fila, não sei se todos, mas uma boa parte estaria sendo atendida nos hospitais de campanha que não foram entregues no momento do pico, primeira quinzena de maio. E a gente falou isso aqui, perderam o timing. Aí acabou depois, porque aí depois não veio, foi em número decrescente, como foi a primeira resposta do secretário aqui na entrevista, na questão da doença. A segunda onda até agora não veio. Como disse o secretário, não acredita nessa segunda onda, enfim, pela análise que ele já fez aqui nessa entrevista. E aí os hospitais de campanha viraram esqueletos gigantes, elefantes brancos que você não tem o que fazer, a não ser realmente desmobilizar, retirar, porque senão o teu custo de manutenção daquilo é maior do que desmobilizar. E você olha a curva científica e diz, pela curva, pelo que eu estou tendo e pelo número de leitos que eu hoje tenho na rede, seja a minha, dos municípios, é melhor eu ficar com essa rede, que o custo para mim é menor, para a máquina é menor. Andreasa. Secretário, é uma impressão pessoal, tá? Eu tenho a impressão, ouvindo o senhor falar, que o senhor tem um senso de missão e que seria uma espécie dependido da resposta do senhor, tá? Eu quero que o senhor confirme ou negue o que eu estou dizendo. Mas que o senhor seria uma espécie de secretário da saúde emergencial. Vim para resolver esse problema. Vim porque a coisa está feia, mas o senhor fica depois que nós tivermos superado a pandemia, né, considerando como marco aí a existência de uma vacina, alguma coisa assim, o propósito do senhor é ser secretário da saúde, claro, depende do governador, até o fim da gestão Wilson Witzel, ou eu estou certo em considerar que o senhor cumpre uma missão que tem data para terminar?
Andreasa, se vocês me permitirem, eu gostaria de voltar a fala lá do Rodolfo. E, Rodolfo, desculpa, assim, eu discordei só de uma pequena parte que foi colocada. Claro, pelo amor de Talvez Deus. seja uma questão conceitual apenas. Uhum. O planejamento foi adequado. A execução não foi adequada. Sim, eu entendi perfeitamente o que o senhor disse. Isso. Desculpa, então eu me confundi, mas... Não, entendi. Houve má gestão e uma péssima execução, e aí da minha parte eu falando, junto com a corrupção por outro lado, que fizeram com que o Estado não entregasse, no momento em que se precisava, com 1.700 pessoas na fila, os hospitais de campanha. Naquele momento seria necessário. Naquele momento o Rio precisava, ou precisaria, se não de todos, precisaria de boa parte deles, e não entregou. Aí depois, já estava contratado, já estava montando, já estava fazendo, faz o quê? Leva para casa, bota debaixo do braço, faz, né? Enfim, entendi perfeitamente, secretário. Isso, como a execução foi realmente com muitos problemas, e o planejamento foi tão bem feito, que nós estimávamos no dia 30 todos os leitos prontos. E nós tivemos o pico da epidemia exatamente após o dia 30. Se tivesse chegado naquela hora, hein? Salvava a vida de muita gente. E respondendo ao Andreasa, eu vim para ser secretário de saúde. Eu não vim para ser secretário tampão. A gente veio, eu só cheguei porque tinha muitos problemas, é evidente, isso foi amplamente noticiado e já é sabido, mas eu vim para fazer a Secretaria de Estado de Saúde novamente ter o protagonismo que vinha tendo antes disso, né? Secretaria é muito mais do que pandemia. E nós estamos tocando vários pequenos grupos de trabalho com outras missões da Secretaria de Estado de Saúde, né? Então nós, inicialmente, tomamos 2 grandes grupos de trabalho, que foi Hospital de Campanha e Rumos da Pandemia. O segundo, contratos e pagamentos atrasados, e um terceiro grupo, na sequência, a relação da Secretaria com os municípios. Nós estamos trabalhando fortemente com os municípios para retomar todos os repasses que os municípios têm direito, através, seja de verbas do Ministério da Saúde ou verbas próprias nossas, e que também paralisaram nesse momento. Já identificamos que 64 dos 92 municípios nossos têm problemas na sua prestação de contas. Eu não consigo repassar verbas a eles. E muitos desses problemas causados por dificuldades técnicas que municípios pequenos têm para compor o seu quadro na saúde e que têm dificuldade de fazer, por exemplo, um plano de trabalho. E sem um plano de trabalho eu não repasso verba. Isso também por causa da pandemia, por conta de toda essa dificuldade de fevereiro para cá, esses programas, eles também estavam parados. Então nós estamos voltando a trazer o protagonismo da Secretaria. Eu sei que hoje a gente ainda tem muita dificuldade, mas em breve nós colocaremos a Secretaria novamente no pleno funcionamento e com todas as suas funções restabelecidas. Então, sintetizando, eu não vim para tampar buraco, eu vim num momento de muita dificuldade, numa missão dada diretamente pelo governador, para que a gente fizesse gestão técnica da Secretaria. E eu estou aqui até quando o governador precisar de mim. Tá. Briggs, ou Ágata, enfim, fiquem à vontade aí. Secretário, a minha pergunta era em relação, antes de passar a palavra para o Briggs, em relação aos carrinhos anestésicos que seguem no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A gente já acompanha esse impasse há cerca de 2 meses. Eles teriam sido utilizados como respiradores. E aí eu tenho 2 questionamentos. Tem previsão para esse impasse se resolver e os carrinhos anestésicos serem de fato utilizados? E se sim, quando? E onde eles serão utilizados, já que os hospitais de campanha têm essa previsão aí de desmobilização? Excelente. Vamos voltar lá atrás de novo em janeiro, né? O mundo inteiro estava comprando carrinho de anestesia porque não tinha ventilador mecânico suficiente para atender a epidemia de maneira global. Então, assim, nós o fizemos também. E houve um impasse inicial em relação aos carrinhos, porque a importação pela OS, ela é responsável, os carrinhos são nossos, do Estado, mas quem fez a compra foi a organização social que ganhou o contrato.
veio uma especificação equivocada, como o ventilador mecânico. Depois nós tivemos o problema de quem seria a responsabilidade por pagamento nos impostos. E agora, por último, a gente tem uma... Está me faltando o termo técnico, é como se eles tivessem apreendidos pela Receita Federal, até que a gente... Não é exatamente esse o termo técnico, mas está me fugindo. Uma retenção pela Receita Federal para que a gente resolva esse imbróglio. Resolvido esse imbróglio, o que a gente pretende fazer? Distribuir os carrinhos de anestesia, que são a sua finalidade primária, entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, onde tiver centro cirúrgico e necessidade de carrinho, é para onde nós vamos levar os carrinhos de anestesia. Vamos dar finalidade para que eles foram concebidos inicialmente. Mas ainda, eu errei e veio uma segunda onda. E outros gestores que imaginam que também não vai ter uma segunda onda. Nós erramos, teve uma segunda onda. Esses carrinhos podem ser prontamente utilizados como ventiladores? Podem, sem nenhuma dificuldade. Então a ideia inicial é desenrolar o imbróglio administrativo e jurídico, que é pendente, tomar posse dos carrinhos, que são nossos do Estado, e distribuí-los aos municípios. Isso foi pago? Eles estão dentro desse contrato, que está judicializado. Então, ao final, a gente vai saber se eles foram pagos ou não. Hoje, eles são do Estado. Posso garantir isso. Secretário, uma última pergunta. Desculpa. Recentemente, o senhor renovou o contrato com a AS Rio Lagos, que administra a UPA de Nova Iguaçu, por quase 14 milhões, quase 15 milhões de reais. O senhor alegou à época que não podia deixar a população sem atendimento, lembrando que Rio Lagos foi alvo de uma operação do Ministério Público, inclusive que levou a dirigente para a cadeia. Mas pouco depois disso, o senhor rompeu com a AS Iabas na gestão do Hospital Adão Pereira Nunes. A gente noticiou isso aqui a Band News FM. No dia seguinte, houve uma reunião entre o governo do Estado e a Prefeitura de Duque de Caxias. Enfim, agora o serviço existe um convênio entre vocês e o município foi municipalizado. Eu queria saber o seguinte: da mesma forma que o senhor rompeu com Iabas sobre suspeita de fraude, de irregularidade, e tudo está vindo à tona, inclusive com os hospitais de campanha, não seria lógico também que o senhor não renovasse com a AS Rio Lagos para gerir uma UPA de Nova Iguaçu? Para que a gente possa fazer o termo de cooperação técnica, como a gente fez com a Prefeitura de Duque de Caxias, com a Prefeitura de Duque de Caxias, é necessário que a gente tenha a vontade da celebração de ambos os lados. A Prefeitura de Duque de Caxias, naquele momento, se mostrou disposta a fazer. E nós não conseguimos um entendimento a tempo com a Prefeitura de Nova Iguaçu para que a gente pudesse fazer a mesma coisa. Então, a Lagos Rio, salvo engano, é o nome da OS, que a gente chama somente de Lagos, ela já era detentora daquele contrato. E o valor total de 14 milhões e 300 mil reais, ele aos 12 meses de contrato. Só que pela primeira vez, Briggs, na gestão da Secretaria do Estado de Saúde relacionada às OSs, nós estamos incluindo nos contratos cláusula resolutiva, que diz o seguinte: assim que eu tiver o ganhador do edital, eu rompo imediatamente o contrato emergencial. Então nós estamos fazendo isso com alguns emergenciais, porque ao assumir em 22 de junho, eu herdei 8 contratos vencidos, ou a vencer, sem tempo hábil para fazer um edital definitivo. O edital definitivo hoje, quando a gente faz pela lei da OS, eu levo, em média, 2 meses e 9 dias para concluir o processo. Quando eu faço pela lei 8666, eu levo 3 meses e 9 dias para concluir o processo. Então eu não conseguiria lançar editais definitivos, nós não conseguimos organizar a tempo um termo de cooperação, eu precisei tomar essa medida. A medida me agradou? A medida era necessária. Não havia alternativa, secretário? Não havia alternativa? Era renovar nesses moldes ou deixar com a prefeitura? Não havia alternativa? Ou tentar se antecipar a renovação, né? Olha, no emergencial, contrato emergencial, eu posso, inclusive, nem abrir nenhum tipo de licitação, de chamamento, eu posso simplesmente escolher uma empresa ou escolher uma OS e fazer. Só que eu corri um sério risco de descontinuidade. Secretário... Então foi um peso. Nós botamos na balança e decidimos que nesse momento a gente precisaria fazer isso.
Mas o senhor falou... aí, já com cláusula resolutiva e edital na rua aí nos próximos dias. Então, isso que eu queria ouvir do senhor. O senhor falou em cláusula resolutiva, explicou bem do que se trata e está prometendo agora, preparando um edital, né, que a gente sabe quando será lançado, né, contratos emergenciais firmados com cláusula resolutiva, o edital posto na rua quando, e aí uma vez concluído esse processo de edital, imediatamente a substituição dessa OS, no caso, secretário? Não, eu não posso te afirmar aqui categoricamente o dia do lançamento do edital, porque acredite, são vários editais sendo preparados ao mesmo tempo, fruto da desorganização que aconteceu de fevereiro para cá. Mas a cláusula resolutiva, ela permite a interrupção assim que a gente determina o ganhador. Eu não faço no lançamento, né, no edital. Eu não compreendi bem, ficou um pouquinho baixa a sua voz no momento da pergunta. Eu lanço o edital depois que eu proclamo que eu escolho o vencedor, aí nesse momento eu posso interromper o contrato emergencial. Então ele é feito em um ano, o valor que a gente divulga é o valor global, é o valor do tempo total do contrato, mas a qualquer momento ele é rescindido. E para lembrar, em relação ao que nós falamos aqui de rever essa forma de gestão, de relacionamento, que foi a escolha das OS, nós estamos endurecendo também, além dos critérios de qualificação e desqualificação, nós estamos endurecendo a fiscalização, né, robustecendo a central de fiscalização, e nós estamos também preocupados com a aplicação de multas. E semana passada, já na nossa gestão propriamente dita, nós emitimos uma resolução que dá autonomia à nossa controladoria interna para julgar e penalizar qualquer tipo de ilícito encontrado em contratos públicos firmados com a Secretaria de Estado de Saúde. Sejam esses contratos firmados através de OS ou através de outras empresas terceirizadas. Então, nós estamos nos mexendo. Muita coisa que precisa ser reajustada, mas nós não estamos parados, nós estamos fazendo, e como eu falei, nos próximos dias nós vamos anunciar o início de um novo modelo. Não vai ser uma retirada total das OS, isso é utópico. O sistema de saúde vai parar, vai colapsar, vai entrar em caos. Mas nós já mostraremos uma alternativa a esse sistema. Secretário, só para finalizar, por causa da hora, são 11 da manhã, mas eu queria, se a gente conseguir ser curto aqui, falar um pouco sobre testagem, que é um ponto que o Andreasa bate já desde antes da pandemia e a gente pouco testou, historicamente pouco testou. Qual é a situação de momento, alguma coisa de novidade nesse campo aí? Nós já temos conhecimento suficiente hoje, Rodolfo, para afirmar que no Brasil continental que nós temos e com o nível sociocultural, nível de educação da nossa população, os nossos hábitos, os nossos costumes, nós não conseguiríamos testar toda a população e hoje isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer testagem inteligente, né? E para que a gente faça testagem inteligente, nós estamos desenvolvendo inquéritos sorológicos em grupos específicos e o mais divulgado deles foi o inquérito sorológico realizado com doadores de sangue no Hemorrio, onde quase 35%, salvo engano, de doadores já apresentavam imunidade ao coronavírus e nós estamos fazendo outra, iniciando agora uma parceria com a Secretaria de Educação, o desenho da testagem já praticamente concluído, onde nós testaremos professores e funcionários da Secretaria de Educação, nesse trabalho conjunto com o secretário Pedro Fernandes, de dar as respostas em relação à volta às aulas com segurança. E nós fizemos um convênio, sem ônus nenhum, é bom que fique claro isso, sem ônus nenhum para o Estado, com um aplicativo que é desenvolvido por uma instituição particular parceira, que é o Instituto DOR, que hoje ainda administra 2 dos nossos hospitais de campanha, que se chama Dados do Bem. Esse aplicativo ele pode ser baixado nos 2 principais sistemas operacionais, no Android e no iOS, e ele tem um questionário de autopreenchimento. E ali ele fala em relação à probabilidade que você tem de estar com a doença. Todos os usuários
que respondam o questionário e estejam classificados como alta probabilidade, eles são direcionados em dia e local e hora específicos para realizarem o teste. Caso esse teste dê positivo, essa pessoa indica mais 5 contactantes. E caso qualquer um ou todos dos contactantes deem positivo, cada um indica mais 5. E a gente consegue, além de fazer a testagem, fazer o georreferenciamento de onde está andando a nossa doença atualmente, de como o vírus está migrando na cidade. Eu vou complementar a informação lá da segunda onda. Por que eu acho, a gente está evoluindo e acompanhando diariamente os números fornecidos pela Secretaria de Covid e pela Subvigilância Sanitária, porque eu acho que não tem segunda onda. Porque nós temos uma concentração de um pouquinho mais de 80% da nossa população nas regiões metropolitana 1 e metropolitana 2, que foram as regiões mais acometidas pela epidemia, no início da epidemia até a 20ª semana. O que a gente está observando agora é interiorização da doença e casos que vão continuar acontecendo na região metropolitana 1 e metropolitana 2, até que nós tenhamos imunidade de rebanho, até que nós tenhamos vacina e essa doença se torne endêmica. Você acha que a gente já tem imunidade de rebanho na capital, por exemplo? O senhor diria isso, que a gente já tem imunidade de rebanho na capital? Nós estamos com um inquérito sorológico em andamento para falar sobre isso, sobre imunidade cruzada e imunidade de rebanho, mas a gente não tem dado nenhum conclusivo. Eu não posso adiantar, seria leviano adiantar, uma vez que a minha fala é toda baseada em termos técnicos, em números. Então hoje eu não posso falar sobre isso, resultado. Mas a gente anda com um inquérito sorológico para falar sobre imunidade de rebanho e imunidade cruzada. Eu queria passar um dado interessante lá das crianças. Hoje, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, a mortalidade de criança por meningite é maior do que por Covid. Então, realmente, nós estamos reavaliando, junto com a Secretaria, junto com dados epidemiológicos, para a gente decidir, e em conjunto, sobre a reabertura das escolas. Região Metropolitana 2, qual é a região, secretário? Desculpa, Rodolfo, que ele falou região Metropolitana 2, qual é essa região, secretário? Metropolitana 2 é Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, são 7 municípios ali. Obrigado. Essa informação é importante, secretário, falando sobre reavaliação, sobre questão de retorno de aula, diante desses números aí. Agatha, você falou que não pode deixar de fazer uma pergunta sobre o que é o Rio Imagem, é isso? Exatamente. Ô, secretário, a gente sabe que desde ontem o Rio Imagem fechou e está sem atendimento. Tem alguma perspectiva, tem alguma expectativa? A gente viu falando algo sobre um contrato emergencial. Isso vai ser feito, vai ser assinado? O contrato do Rio Imagem, ele era um contrato de gestão compartilhada. Foi um contrato assinado baseado na Lei 8666. Esse contrato foi um dos 8 contratos que eu herdei já vencidos. Esse contrato venceu em março desse ano. E há um entendimento judiciário e dos órgãos de controle que o modelo do contrato de gestão compartilhada ele não pode ser mais utilizado. Então esse contrato ele vai ser assinado agora através da lei da OS. Ele está programado para acontecer amanhã, a assinatura. E aí eu queria deixar aqui uma indignação no ar. Nós estivemos aqui reunidos com os gestores da OS que vai assumir o contrato. Que assumiu o contrato lá atrás como empresa, 8666. E depois se transformou em OS, nós vamos assinar agora como esse emergencial. Nós estivemos reunidos com eles, assim como tivemos com as outras 11 OS que possuem contrato com o Estado, e eles nos garantiram que, regularizando o pagamento de outras instituições que estão sob gestão deles, eles manteriam o Rio Imagem em funcionamento. Então deixo aqui minha indignação, porque isso foi acertado, foi registrado em ata, em reunião aqui na Secretaria de Estado de Saúde, e não foi cumprido por eles. E nós vamos reparar, a previsão é que amanhã a gente assine o contrato e a gente logo volte a ter o Rio Imagem no seu pleno funcionamento. Gostaria de pedir desculpas à população que nesse momento foi surpreendida, que chegou lá e encontrou o portão fechado, o portão com cadeado, e nem essa consideração eles tiveram com os pacientes que estavam marcados e de avisar que eles tomariam tal atitude.
uma atitude realmente repreendida por nós e corrobora ainda mais o pensamento aqui anterior, que nós precisamos repensar o modelo e encontrar alternativas ao mesmo. Ô secretário, rapidamente, me desculpe, mas é que eu fico louco, a culpa não é do senhor, mas eu fico louco com esse negócio de contrato vencido. Né? Parece que não tem planejamento, acompanhamento no poder público, no governo do Estado, mas não apenas no governo do Rio de Janeiro. Ah não, o contrato venceu. Como é que se deixa vencer um contrato? Né? A gente pode contar da parte do senhor com um acompanhamento, assim, uma previsão, uma antecipação para deflagrar os processos licitatórios, os editais, as renovações, antes do contrato vencer, porque toda semana é uma notícia de contrato vencido na Secretaria de Saúde, prejudicando o atendimento da população, né, secretário? Sem dúvida, Andreasa. A gente sabe que pede desculpas à nossa população porque eles acabam sendo prejudicados. E realmente isso nos incomoda. E eu partilho da sua indignação. Né? Não pode acontecer isso. Não pode. Os contratos, eles eram todos celebrados na subsecretaria que nós tivemos os maiores problemas relacionados aqui, criminais relacionados à pandemia. E por isso houve essa dificuldade. Essa subsecretaria, que é a subsecretaria executiva, ela foi totalmente reformulada, novas pessoas fazem parte dessa secretaria. Eu gostaria de publicamente agradecer ao nosso subsecretário, o Armando, que está se desdobrando para que nós corrijamos os problemas atuais e que eles não voltem a acontecer. Nós estamos trabalhando fortemente para que isso não aconteça novamente. Nós temos aí os próximos contratos, que nós lançaremos editais em tempo hábil para escolher o vencedor, vencendo em dezembro. Então, isso realmente não vai acontecer. Compromisso nosso da nova gestão. Não vai acontecer novamente isso. Secretário, pela hora já, 11h09, eu queria te agradecer, a gente acabou estourando aqui o nosso horário, mas valia a pena, porque já há bastante tempo a gente queria fazer essa entrevista no ar, fundamental para os nossos ouvintes, para entender tudo o que está acontecendo, entender o que se passou, o que está sendo feito pela Secretaria, outros questionamentos que a gente vinha fazendo no ar sobre SAMU, sobre essa questão da Rio Lagos, todos foram respondidos de forma muito objetiva pelo senhor, a quem eu agradeço muito pela entrevista, desejo, e não poderia ser diferente, tenho certeza que em nome dos fluminenses grande sucesso. Queria lhe dizer, nesta função, sem dúvida alguma, a sua função e dos seus aí na Secretaria, esse trabalho está diretamente ligado à vida de milhares de pessoas que vão bater no sistema público de saúde do Rio de Janeiro, e eu queria lhe desejar sorte, mas ao mesmo tempo dizer que com toda essa franqueza que eu falo isso, e com a mesma franqueza que eu falo que, aliás, fiquei com uma excelente impressão do senhor numa primeira entrevista, nunca havia falado com o senhor, enfim, a gente nunca tinha trocado qualquer tipo de palavra aí, o senhor disse que era ouvinte da Band News FM, para lhe dizer como o senhor acompanha aqui. Também continuaremos aqui cobrando no ar de forma veemente, dura, eventualmente com críticas à Secretaria, quando óbvio for assim necessário, por informações de ouvintes ou levantamentos da nossa equipe, como Carlos Briggs, mas dizer que o senhor sempre terá aqui microfones abertos e possibilidade de participação para responder, para estar no ar com a gente, e dizer da responsabilidade que o senhor tem, não só pelo cargo, como pelo histórico que essa secretaria teve. Não tem uma nesga para duvidar do seu histórico, da sua vida, da sua biografia, nada, absolutamente nada, mas o trauma que a gente tem aí, e eu falo isso certamente em nome da nossa equipe, dos cariocas e fluminenses, o trauma quando a gente olha para essa secretaria, pelo momento atual, neste governo, e nos governos anteriores de Pezão, Sérgio Cabral, principalmente Sérgio Cabral, enfim, realmente é um trauma muito grande. E eu tenho certeza que o senhor luta contra diversas coisas, mas contra também essa mácula que existe aí. Mas lhe desejo muito boa sorte e peço aí encarecidamente que o senhor, como disse no ar várias vezes, toque essa secretaria de maneira técnica, isenta, correta, para que a gente possa definitivamente apagar esse histórico e dar a saúde que o povo fluminense precisa. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil, mas como alguns dizem, né, Deus só coloca o fardo para a gente carregar para quem tem condições disso, né, para quem tem condições de lidar com essa missão. Boa sorte aí.
Rodolfo, Andreasa, Agatha, Brits, eu agradeço essa oportunidade. A gente realmente está num momento difícil, mas que vai ser superado. Tenho certeza disso. A gente está fazendo uma secretaria técnica, uma secretaria com autonomia, e a gente vai conseguir. E eu realmente, eu não, como ouvinte de vocês, eu não espero outra coisa. Eu espero que continue havendo crítica e continue havendo espaço para que a gente também possa dar a nossa narrativa ao fato. Eu acho importante isso. E não esperava outra fala de vocês. Eu agradeço imensamente, reitero o agradecimento à oportunidade, e nós estamos à disposição também. Obrigado, um abraço, até a próxima.